O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias aos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Fazei um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou? Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos? Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
caríssimos irmãos e irmãs, que bom seria que cada uma dessas parábolas estivesse em um domingo diferente para a nossa meditação. Porque o tema da misericórdia de Deus precisa ser, como nos recorda muito bem o Papa Francisco, na sua primeira exortação apostólica, né? Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, a misericórdia de Deus precisa ser o centro da nossa pregação. Não podemos ir muito para outros lados, hein? Não podemos. A balança se descompensa quando nós tiramos do centro da mensagem da boa nova a misericórdia de Deus. E hoje a liturgia da palavra, por ativa e por passiva, vai nos mostrar justamente essa centralidade da misericórdia. Então, antes de qualquer outra coisa, com muita alegria no coração, exultando de alegria, eu preciso dizer: o meu Deus é misericórdia. Eu creio num Deus de misericórdia. Eu amo e quero dar a minha vida até o último dia que Ele me conceder nessa terra, a amar, servir e adorar e propagar a grande verdade do Evangelho. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Filho de Deus, que São Paulo diz lá em Colossenses que é a imagem visível do Deus invisível, a imagem verdadeira de Deus, é um homem de braços abertos na cruz dando a vida pela minha salvação. É o Deus de misericórdia. Se nossa pregação se afasta da pregação da cruz de Cristo, se a nossa pregação se afasta da pregação da misericórdia de Deus, estamos indo por um caminho muito perigoso. Certamente um caminho de orgulho. Quantas vezes nós gostaríamos que Deus fosse aquele que impusesse no mundo as minhas regras, que fizesse com que as pessoas seguissem o que eu acho que é o certo. Como nós gostaríamos de um Deus disciplinador, não é? E, no entanto, o Deus verdadeiro contraria essa expectativa. Como diz o Antigo Testamento em Oséias, nosso Deus é um Deus que nos atrai com laços de humanidade. É um Deus que se recreia conosco, que se alegra por um só que volta. Nosso Deus é um Pai de braços abertos, é um Filho de braços abertos, é um Espírito Santo que se derrama. Nosso Deus é misericórdia. E se nós não entendemos isso, ainda precisamos caminhar e nos converter de verdade. Estamos longe do coração de Jesus, de ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, como diz São Paulo lá aos Filipenses, né? Pois é. Primeira leitura de hoje é uma verdadeira lição para nós. Povo de Deus no deserto. São Paulo vai dizer isso, inclusive, né, em alguma das suas cartas. O que aconteceu com o povo lá no deserto, para nós, foi um exemplo, hein? Para que nós não caiamos no mesmo erro, ou nos mesmos erros, não é? E é verdade. O que aconteceu com o povo no deserto? Bom, Deus, pela sua infinita providência, fez a primeira providência da libertação do seu povo. Chamou Moisés. E chamou Moisés para que fosse o guia e o pastor do seu povo. Um guia e um pastor é um ato de misericórdia, e é a primeira providência de Deus para nos salvar. Já aí ele mostra que nós não somos autônomos. Deus não nos chamou para sermos franco-atiradores nesse mundo. Nos chamou para sermos comunidade, rebanho, eclésia, igreja. E o que Deus providencia para esse Moisés? Primeiro a ser alvo da misericórdia de Deus é o próprio Moisés. E qual é a escola que Moisés entra? É a escola da misericórdia. Primeira palavra que Deus diz a Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo. Eu conheci o que estava acontecendo. Eu vi o que eles estavam passando. É o coração de Deus que se abre naquela sarça ardente e mostra para Moisés o que sente, para que Moisés também sinta. Essa é a escola da misericórdia, não é? E esse povo, cabeça dura, difícil, sempre lembrando das cebolas do Egito e se esquecendo da misericórdia de Deus, é um retrato nosso. Nós somos assim. Sai do Egito com um forte braço estendido, tem as pragas do Egito, etc. Atravessa o Mar Vermelho
E chega um momento grande, onde esse povo vira povo, que é quando Deus dá a ele o melhor de todos os seus presentes do Antigo Testamento, os 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos são o grande presente de Deus? Porque agora eu sei o que Deus pensa, eu sei o que Ele ama, eu sei o que eu devo amar, eu sei o que Ele quer, eu sei o que eu devo querer. Isso são os 10 mandamentos. Por isso é um grande presente. Só que aí acontece o que acontece também na nossa vida, não é? Moisés demora. Moisés sobe o Horebe, ou o Sinai, que é mesmo um monte de Deus, e demora. Quando Deus demora na nossa vida, o que a gente faz? O povo, eu sei o que fez. Um bezerro de ouro. E nós, muitas vezes, fazemos o mesmo. Qual é o sinal do bezerro de ouro? O bezerro de ouro não era propriamente para ser adorado, ele não era um ídolo estrito sensu, não. Por quê? Segundo as culturas antigas, as divindades vinham montadas, numas montarias, não é? O leão, o touro, a águia e o homem. Quem lê lá o livro do profeta Ezequiel vai ver, e também o Apocalipse, essa é a montaria de Deus. Quando o povo faz um bezerro de ouro, é como se ele dissesse: fazendo essa montaria, eu obrigo Deus a vir. Eu faço Deus descer desse monte. Eu apresso. E muitas vezes somos nós também que entramos nessa cilada das nossas pressas, não é? E quando nós queremos impor as coisas do nosso jeito, qual é a primeira vítima? Nós mesmos. Esquecemos da misericórdia e comecemos a querer, né, fazer um Deus, isso é o ídolo, né? Fazer um Deus à nossa imagem e semelhança, e um Deus que cumpra as nossas regras. Como é diferente esperar no Senhor. Quem aqui já escutou essa frase, que é Bíblia, hein? Espera, né? Ou espera as demoras de Deus, ou aguenta as demoras de Deus. Quem já escutou isso aqui alguma vez? É doído, né? Às vezes que a gente escuta isso, não dá vontade de rasgar a Bíblia e falar assim: ah, meu Deus do céu, eu quero é agora. Pois é, mas espera as demoras de Deus, porque não somos nós que traçamos o plano e dizemos por onde Deus vai, é o contrário. Essa foi a encruzilhada de Abraão, não é? Abraão, que vivia num povo idólatra, no meio de um povo idólatra, era aquele povo que dizia: por aqui Deus anda. Com Abraão foi diferente. Eu é que vou dizer para onde você vai. Vai para a terra que eu te enviar. Essa é a encruzilhada da nossa vida, não é? E aí nós encontramos então agora um Moisés que desce da montanha desanimado. E Deus ameaça: eu vou destruir esse povo e de você vou fazer uma grande nação. E aí acontece uma coisa que parece, mas como é isso, né? Moisés se vira para Deus e diz: mas por que, Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder? Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, com os quais te comprometeste por juramento? Parece que Moisés convence a Deus a ter misericórdia, não é? Mas é tudo uma escola. É Deus que continua tendo misericórdia. E ele necessitava que Moisés aqui pedisse, que Moisés sentisse o peso da sua mão e clamasse pelo povo. Para quê? Para que Moisés aprendesse a ter misericórdia. Nós também temos que ser assim. Quando nós queremos, né, fazer as coisas do nosso jeito, torcer, não é, o direito ou endireitar o torto pela nossa força, aprenda com as demoras de Deus que a misericórdia espera, que as pessoas têm um tempo, que não é na minha hora, que o que eu tenho que fazer é o que Deus faz: acompanhar, estar do lado, não desistir, persistir, e chegará a hora de Deus. A segunda leitura de hoje é a melhor de todas as pregações sobre a misericórdia que pode haver. São Paulo, inclusive, ele diz que ele é um modelo. Olha isso. Deus fez dele modelo dos que creem. Por quê?
Porque São Paulo entendeu que ele não era nada. Que se Deus o ajudou, assim ele coloca no início, né? Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor, pela confiança que teve em mim. Que se São Paulo é alguma coisa, é porque ele foi alvo da misericórdia de Deus. Meus irmãos, nós precisamos fazer essa experiência. Você já fez? Enquanto para você a igreja é um lugar que cumpre as suas expectativas, não é? Que marca os teus sacramentos, que responde às tuas mensagens, que faz os teus papéis, você ainda não entendeu o que é misericórdia. Eu falava isso no primeiro dia da novena de Nossa Senhora também, não é? Que se nós não entendemos que aqui é família, achamos que a igreja é um shopping que tem que estar todo arrumadinho, bonitinho, com ar ligado, tudo certinho, eu ainda não entendi o que é ser igreja. Eu preciso entender que eu faço parte disso aqui. E que se existe alguma coisa para consertar, é uma missão que Deus está me pedindo. Assim como a Virgem Maria viu a falta de vinho, quando eu vejo que falta alguma coisa, é Deus pedindo de mim algo. O que eu tenho que fazer, não é? E São Paulo entendeu. Se nós não fazemos a experiência da misericórdia, nós ainda não entramos nesse caminho de Jesus. E só faz a experiência quem é pequeno, pobre. Os satisfeitos não recebem a boa nova, não entendem. Quando nós lemos essa parábola do filho pródigo, já vou chegar no Evangelho, não é verdade que dentro da gente tem uma tripa que torce, não é. Parece que eu leio essa parábola e falo, Jesus, que injustiça, o pobre do filho mais velho que estava lá em casa, coitado, não é? Não recebeu nenhum cabrito. A gente pega até as dores do filho mais velho e esquece que o necessitado é o mais novo. Se a gente não faz a experiência de sermos pobres diante de Deus, meus irmãos, nós vamos chegar ao altar como quem tem direito, e não tem o direito de nada. Depois que nós fizermos aquilo que devemos fazer, olhemos para Deus e digamos, Senhor, eu sou um servo inútil, não fiz mais do que eu deveria fazer, e ainda fiz pouco e mal, e o Senhor ainda olha para mim, me atende quando eu rezo, não me abandona, está do meu lado. Esse é o nosso Deus de misericórdia. Se eu não tenho essa consciência, peça hoje a Jesus que te dê, porque é assim. Se eu não entendo que eu sou alvo da misericórdia, como é que eu vou ser misericordioso com meu irmão? O Papa Francisco inventou até um verbo, né? Quem não é misericordiado não pode ser misericordioso. É verdade. E eu sou. Eu me lembro no meu primeiro dia aqui na missa de posse na paróquia, já vai fazer 2 anos agora no dia 1º de outubro, eu dizia e repito com toda a alegria da minha alma, a minha maior alegria é saber que eu sou de Jesus. Ponto. Todo o resto joga no lixo. Ai, padre, o senhor é o pároco. Amanhã eu posso não ser. Ai, padre, as pessoas gostam do Senhor. Amanhã podem não gostar. Te elogiam, amanhã podem criticar. Ah, o Senhor faz as coisas tão bem, amanhã eu posso fazer errado. Mas Ele nunca me deixará. Vocês têm noção de que é isso? Essa é a alegria do meu coração. É saber que quando eu preciso Ele está. Que quando eu chamo Ele já veio. Que quando eu peço é porque Ele me inspirou a pedir. E por isso eu posso pregar a misericórdia de Deus. São Paulo pensava o mesmo, penso eu, não é? Todas as vezes que eu leio São Paulo, eu fico maravilhado com isso, né? Que experiência da misericórdia. Até quando dava bronca, o homem só falava desde um coração muito misericordioso, né? As entranhas dele se abrem, ele compara o seu amor a um amor de mãe. Porque Deus tem um amor de mãe por nós. Uma entranha de misericórdia, né? E agora chegamos ao Evangelho para terminar a nossa reflexão. Hoje as leituras são longas, né? Mas o Evangelho resume as 3 parábolas em 3 atitudes. Prestem atenção. Primeiro, persistência. E aí já fica a parte prática da homilia de hoje. Persistência, atenção
e generosidade. Persistência do pastor que procura a ovelha, da mulher que procura a moeda e do pai que espera o filho. A atenção do pastor que presta atenção que falta uma ovelha, da mulher que repara numa ovelha, numa moeda perdida, e do pai que não risca o filho do livro da vida dizendo: eu já tenho outro fiel. Não, é aquele que eu quero, né? É aquele. E a generosidade, porque as 3 parábolas terminam em festa. E a festa é isso, né? Tem gente que não sabe o que é festa, né? Festa é ser generoso, é dar mais do que vale, muito mais do que uma moeda, a festa, muito mais do que ovelha, a festa. E parecia para o filho mais velho também que aquela festa era um desperdício, para o pai era pouco, diante de um filho que voltava para casa. E essas 3 coisas Deus te pede hoje para ser misericordioso. Pense agora então, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente pensa muito em nós mesmos, né? Pensa numa pessoa que precisa hoje da sua misericórdia. Ai, padre, esse aqui precisa. Geralmente, não sei, às vezes, né? A esposa, o esposo, pode ser, está mais perto. Geralmente quem está mais perto precisa mais de misericórdia do que quem está mais longe, né? O Putin precisa de misericórdia, padre? Precisa, mas é fácil, né? Difícil ter misericórdia de quem está do meu lado, né? Pensa nele, ou nela, ou no irmão, ou no quem seja, no padre que também precisa de misericórdia. 3 coisas: persevera. Misericórdia não é projeto de uma tarde, de um dia. Tem gente que diz assim: não, eu já perdoei ele semana passada. Peraí. Não, eu já disse aquela palavra amável. Mas uma palavra amável? Misericórdia não é de um dia. Segunda coisa, atenção. A misericórdia não se faz na pressa, nem no olho que passa por cima assim, não. A misericórdia se faz olhando para as pessoas. Tome isso como regra. Tente sempre desculpar aquela pessoa que te fez o mal. Encontra um modo de desculpar. Não é fácil, procura. Seja atento e você vai encontrar. Se não se restar mais nada, restam as palavras do nosso mestre na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sempre há o recurso para a misericórdia, sempre. Dom Rafael, que foi o nosso bispo e era advogado, né, canônico e civil, ele dizia que esse é o último recurso jurídico possível: a ignorância. Não sabe o que fazem. Seja atento. Não dá para ser misericordioso sem essa atenção. O pai é atento ao filho. E por último, a festa. Vocês sabem que a língua portuguesa ela carrega muitas coisas de outras línguas, né? Inclusive do latim, do grego. E existe uma partícula que significa abundância. Sabia? Uma das partículas que significa abundância na nossa língua é a partícula per. Uma coisa é correr, outra coisa é percorrer. É mais, né? Assim também o perdão. Uma coisa é dar, outra coisa é perdoar. É mais. Perdoar é ser generoso. Perdoar é fazer festa. Ai, padre, mas todos os mais são mesquinhezes, né? O perdão é rasgar as bolsas, é abrir as comportas, é esvaziar os bolsos, é dar tudo, é morrer na cruz. Isso é perdoar. Só o amor do coração do Pai pode nos dar essa graça. E nós só seremos capazes disso no dia em que nós entendermos que, em primeiro lugar, nós fomos perdoados. E por isso também eu posso perdoar. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.